Vamos meditar primeiramente no texto da Palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 1. Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra fiel e digna, como está escrito aqui. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele faz algumas recomendações que todos nós conhecemos, algumas admoestações diante do que estava acontecendo, mas uma coisa me chama a atenção, dentre muitas, e que eu queria compartilhar nessa oportunidade para você que está aqui, você que está em casa. E aí eu dei o título para a gente pensar aqui, baseado nisso, baseado no que Paulo fala: Náufragos da fé, para a gente refletir. Paulo me diz aqui no versículo 5, o objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Ele faz referência a uma expressão que às vezes a gente não percebe. O objetivo dessa demonstração é o amor
que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Eu queria destacar aqui para a gente refletir essa expressão que ele usa aí, uma boa consciência. Ou seja, ele faz referência a isso, né? Que tenhamos uma boa consciência, que ele tinha uma boa consciência. Se existe uma boa consciência, é sinal que existe o quê? Se existe uma boa, existe uma má, né? Se existe uma boa, existe uma má. Então a gente faz referência a isso. Faço demonstração da sua boa consciência. Então, a consciência, segundo o dicionário Aurélio, é aquilo que nos leva a tomar decisões entre o que é certo e o que é errado. Definição de consciência, segundo o dicionário Aurélio. A consciência, também para nós cristãos, a gente vamos ver mais à frente exatamente o que significa essa boa consciência, é o que nos leva também a tomar decisões, né, e refletir sobre Deus. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, né, quando Deus chamou, o que Adão fez? Se escondeu. Por quê? O que o acusou? Sua consciência acusou. Eu errei. Porque se ele não tivesse essa consciência, ele estaria ali. Mas não, quem foi que está pegando aí? A consciência é o que leva a isso. O que é certo e o que é errado. Por isso o Adão se escondeu. Quando Deus chamou ele, já viu o filho, quando faz alguma coisa de errado, o pai fala, fulano, ele não adiantou esconder. Salmo 51, Davi, ele é o salmo que eu sempre falo, que eu gosto muito. Quando Davi reflete, né, e a sua consciência o leva a tomar uma decisão. O que Davi faz? No Salmo 51 ele diz isso: Senhor, pequei. A consciência o levou a refletir, apesar de ele tentar esconder, como os filhos fazem, como os malfeitores fazem. É raro a gente ver alguém que fez alguma coisa de errado, alguém que cometeu um crime, chegar, principalmente nas câmeras, depois a gente vê aí a mídia como é que está, e a pessoa falar, não, eu fiz, não. A gente vê tanta gente aí que o cara que pagou a propina fala, eu paguei para ele, está aqui a conta, o banco, e o cara fala, não, eu não recebi nada. Mas o cara que deu o dinheiro já falou, eu dei, está na conta tal, e está lá, tem o nome dele, não, alguém colocou aí, eu não vi, eu não sei. É a falta de consciência ou a consciência má. Paulo ele descreve aí também, ele usa o termo aí, naufragar na fé, para que não venham naufragar na fé. E quando Paulo escreveu essa carta, era comum para eles, né, naufrágios, porque não tinha avião, então as viagens eram de barco, navio, então, e os barcos eram de madeira, eram precários, então era comum a situação de naufrágio. E Paulo ele faz uma reflexão aqui desse texto, para a gente às vezes até meio sem noção, às vezes, náufragos da fé, o que tem a ver com a gente? Mas para eles lá,
naquela ocasião, né, para Timóteo, era muito bem claro o que ele estava querendo dizer. Então, o naufrágio, ele tem algumas características. Primeiro, quando o barco começava a naufragar, e hoje também é assim, né? Só que hoje é mais moderno, né? A gente conversa com o meu genro, que é da Marinha, e eu pergunto algumas coisas referentes a isso, e ele me fala, né, do cuidado, né, de tentar de serviço. Eu até brinco com ele: o que vocês estão fazendo no navio? Alguém vai roubar um navio? Uma vez eu perguntei a ele, ele falou: não, é porque o navio, ele pode afundar do nada. Tem algumas coisas que podem acontecer no navio e ele afundar. Então tem que ter algum pessoal de serviço para estar sempre checando lá os aparelhos, ver se a temperatura, ver um monte de coisa que precisa, porque senão pode acontecer alguma coisa, né, uma parte elétrica, alguma coisa, e o navio afundar. Mas ele vai avisar, né? Ele me falou isso. O navio tem os aparelhos, como um avião. Então você chega lá no local lá do comandante, tem aquele, parece um painel do avião, um monte de aparelho, de reloginho, que o oficial de serviço fica ali 24 horas observando os relógios, além dos alarmes, né? Pode ser uma coisa, além de mostrar ali, vai ter um alarme tocando, enfim. O naufrágio, ele tem essa característica, né? Tinha e ainda tem hoje. Ele dá sinais. Hoje, como eu falei, é mais fácil. Toca uma sirene, o ponteirinho começa a ir para um lugar que não deveria. Mas naquela ocasião também já tinha sinais de naufrágio. Quando começava a aparecer água no barco, opa, da onde saiu essa água aqui? Primeiro sinal, tem algum furinho aí. É um dos sinais, dentre outros. Então, o que Paulo estava querendo, que eles refletissem sobre isso. A má consciência leva ao naufrágio da fé. Ou seja, quando você começa a deixar de lado, a boa consciência, você vai ter consequências. E aí ele começa a refletir sobre isso. Uma outra característica do naufrágio, diferentemente de hoje, se um barco afunda, o barco tem hoje, normalmente, tem um rádio, hoje se tem internet, celular. Essa semana mesmo eu vi no WhatsApp lá, um colega meu no grupo, uma lancha que afundou lá na Ilha Bela. E aí o cara filmando, a lancha afundando, as pessoas lá dentro e o cara falando, sai, as pessoas com medo, mulheres, crianças, com medo de mergulhar. E o cara avisando: pula, vocês têm que pular. E eles dentro do barco, e o barco afundando. Por quê? Medo. Só que não teve jeito, o barco afundou. E eles quase morreram porque iam ficar presos no barco. Então, diante de um naufrágio, você tem que sair do barco. Mas as pessoas querem ficar ali dentro como se fosse se salvar. E ao contrário, o naufrágio daquela época, ele era diferente de hoje. Na maioria das vezes, ninguém ficava sabendo. O barco ia, eu estava numa viagem, determinado local do mar, não tem ninguém. Eu lembro que eu fiz uma viagem uma vez, e você olhava 360 graus, você não via um passarinho. Incrível, como é que o mar é gigante, a gente não tem ideia. A gente está acostumado a ver a praia, mas uma viagem, e olha que eu fiz uma viagem aqui, um cruzeiro, que o navio vai perto, não vai tão longe da costa, mas ele vai no local que às vezes você não consegue mais ver nada. Imagina aquela questão de atravessar, às vezes, os continentes. Chega um local que você não tem acesso de
ninguém. Imagina um barco de madeira que não tinha internet, não tinha rádio, não tinha nada e se afundasse. Era essa a ideia que Paulo estava querendo dizer para ele, o perigo que eles estavam passando do naufrágio. Para a gente, como eu falei hoje, não tem que ficar naufrágio, você liga o celular, hoje avisa, rapidamente chega alguém. Mas naquela época não. Se o barco afundasse, ninguém ficava sabendo. Talvez nunca ninguém descobrisse. Mas às vezes as pessoas descobriam tempos depois, porque o naufrágio ele deixa destroços, ele deixa alguns vestígios. Então, o barco afundou ainda mais naquela época, barco de madeira. Hoje até é um pouco mais difícil de deixar, aqui é tudo de ferro, mas naquela época é madeira. Então a madeira ia afundando, ia quebrando, subia alguma coisa e ficava por ali. E quando as pessoas porventura passassem ali e vissem pedaços de madeira, alguma roupa, aí sabiam, alguém naufragou aqui. Era a figura que Paulo estava querendo dizer. O pecado, ele é a mesma coisa. O que Paulo estava querendo dizer é isso. O pecado deixa vestígios. O pecado deixa destroços. A pessoa que vive no pecado não tem como fugir. Ele vai deixar destroços, as pessoas vão ver. É o que Paulo estava querendo chamar a atenção deles. E Paulo afirma que para evitar isso, eles, Timóteo e os outros, deviam manter duas coisas: a fé e uma boa consciência. É interessante que no versículo 19 aí de 1 Timóteo, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo chama bastante atenção a Timóteo quanto a isso, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, como eu falei, a consciência, segundo Aurélio, é o sentido ou a percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado. A Bíblia, ela afirma que todos nós temos consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15, diz assim: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então a Bíblia faz essa reflexão também. Algumas pessoas, até por conta da sua criação, têm maus hábitos. A gente sempre ouve falar sobre a educação, a importância da educação, a importância do estudo. O estudo ele ajuda isso, não resolve. Porque tem cara aí que é doutor e é ladrão, é corrupto, é assassino, Mas na sua grande maioria o estudo ele tem esse objetivo, Humanamente tem esse objetivo de colocar uma boa consciência. Eu estava falando para os jovens essa semana, domingo, na escola dominical, sobre isso, Algumas coisas que a gente vê no mundo, que a gente, quando olha assim, você pensa, poxa, mal educado. Você pensa, não vai brigar com ninguém. Mas você olha, tu vê a atitude de uma pessoa e tu já logo vem à sua mente, que pessoa mal educada, jogando papel no chão, jogando latinha de refrigerante pela janela do carro. Mal educado. Consciência ruim. O cara não reflete de, eu quero me livrar do meu problema, jogar o lixo fora. É uma má educação. Não teve, não necessariamente, às vezes até a mãe e o pai ensinou, mas ele não deu razão. Eu lembro que meu pai sempre falou isso.
não joga lixo no chão. Meu pai só falava isso, não joga lixo no chão. E a gente cresceu com isso. Depois, quando criança, dentro do carro, às vezes, você chupava uma bala, naturalmente, olha como é que é o ser humano. Criança, você já ia para a janela. E meu pai, opa, não, joga no chão do carro. Depois de chegar em casa, a gente recolhe. E depois eu fui ensinar isso para os meus filhos. Meus filhos aprenderam exatamente assim. A gente ia para a igreja de criança, a primeira vez que foi chupar alguma coisa, comer alguma coisa, a mãozinha já foi esticando, opa! Só que meu carro já tinha uma lixeira, Meu carro sempre tem uma lixeirinha. Então, opa, é aqui. Então eles aprenderam isso. A boa consciência a gente ensina em casa também. Algumas pessoas têm um mau hábito, uma má consciência de fazer coisas erradas. Às vezes aprendeu com o pai ser brigão. Meu pai, aí o cara admira aquilo, o pai que era brigão, o pai que era farrento, a mãe que queria brigar com o pai, mandava o pai. As crianças vão vendo isso e vão aprendendo, e vão crescendo, e vão colocando em prática aquilo que foi ensinado. Isso ajuda, tanto na boa como na má consciência. Tem uma história, conta uma história de umas pessoas que viviam numa ilha isoladas e tinha um líder, Todo lugar tem o seu líder, seu comandante, seu governador, tem alguém. Toda comunidade de seres humanos funciona assim. E nessa ilha tinha um hábito. Todo homem que morria, eles queimavam, não tinha cemitérios, eles queimavam. Só que eles pegavam a esposa e queimavam junto com o marido. E uma vez um homem visitando a ilha viu aquele episódio e foi no líder e perguntou: mas como é que o senhor permite isso? A mulher vai ser morta, queimada viva, junto com o marido. E o homem virou e falou: olha, eu estou com a minha consciência tranquila, porque a nossa lei diz isso, que a mulher deve servir o marido nessa e na outra vida. Então a consciência deles era essa. O que era certo para eles era isso. Toda mulher que ficava viúva, não ficava viúva, tinha que ir junto com o marido. Imagina se essa onda pega aqui. Mas aquele homem, a resposta dele foi essa: estou com a minha consciência tranquila. Porque para ele, o certo era aquilo. Ele foi ensinado dessa forma. Biblicamente falando, o que seria uma boa consciência para a gente? Nós falamos aqui de atitudes na sociedade. Boa consciência, não fazer mal, não sujar o chão, coisas que a gente aprende em casa, aprende na escola, na vida. Mas biblicamente, o que seria uma boa consciência? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Biblicamente, para a gente, cristão, essa é a boa consciência. Tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Essa é a boa consciência que Paulo estava fazendo com que eles refletissem. A nossa vida, tudo tem que ser para a glória de Deus. Eu não posso fazer nada que seja para agradar a alguém simplesmente. Olha, não fala mais com o irmão fulano, porque aí você às vezes vai querendo agradar uma pessoa, toma uma atitude, achando que é uma boa consciência, que alguém está louco. E aí você está desagradando a Deus. Por isso, tudo que a gente for fazer, falar,
tomar uma decisão, temos que refletir. A boa consciência é essa. Agrada a Deus? É isso que Deus quer? É assim que Deus espera? O que Paulo estava querendo ensinar para eles é isso. A boa consciência é o que agrada a Deus. Quando nós deixamos de agir assim, de ter essa boa consciência, nós estamos desobedecendo a Deus. E às vezes de forma deliberada e rejeitando a vontade de Deus. Quando Deus coloca no nosso coração algo para fazer, seja um trabalho missionário, seja ajudar alguém, e Deus faz isso, seja falar com alguém, e Deus faz isso, seja deixar de falar, e Deus faz isso. Quando nós não agimos, nós estamos rejeitando a vontade de Deus. Nós estamos dizendo para Ele simplesmente: não, a minha vontade é melhor, eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes a gente ouve muita gente com esse jargão, né? Você às vezes aconselha alguém: não, faz isso. Não, estou com a minha consciência tranquila, mas está fazendo algo que desagrada a Deus. Eu já contei uma história aqui, de uma parente minha, de anos, isso ela tinha semanas de convertido, e ela chegou lá em casa brava, dizendo: eu vou essa noite, quando meu marido chegar, vou jogar água quente no ouvido dele quando ele estiver dormindo. E eu tinha semanas de crente, e aquela pessoa era crente, pregava para mim, me julgava tanto: nossa, você usa bermuda, se Jesus voltar você não vai para o céu, esse tipo de coisa que ela tinha, essa santidade. Nossa, que você, Mônica, você usa batom, se Jesus voltar você não vai. E a gente, uma semana de crente, a pessoa era assim. Mas enfim, e ela falou isso. Eu ali com 2 semanas de crente, eu falei: olha, mas a Bíblia não fala que se alguém te bater uma face, você tem que oferecer a outra, que você... Falei algumas coisas que eu tinha ouvido já, e ela virou para mim e falou: não, isso aí é só Jesus, eu não sou Jesus não. Tá bom, quem sou eu? Eu sei que ela tentou fazer isso. O marido chegou tarde da noite e ela tentou brigar com ele, não sei se tentou literalmente jogar. Eu sei que eu acordei de madrugada, o marido batendo nela, jogando. Ela morava no andar de cima, jogou tudo que tinha na casa lá embaixo. Eu acordei com o barulho de fogão, geladeira caindo. Naquela noite ela acabou o casamento dela. Isso já tem 25 anos. O casamento dela acabou naquela noite. Mas Deus usou um jumento, um jumentinho de uma semana de crente para falar: não faz isso. A Bíblia diz: não, Deus usou. Deus fala. A questão é que nós não queremos ouvir, não damos atenção à boa consciência. E o que Paulo chama a atenção é isso: mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quando nós começamos a não dar vazão à boa consciência, nós começamos a ver os reflexos disso. Começam os alarmes a tocar do naufrágio. Começa a ver pontes de água, começa a ver o ponteirinho subindo, porque Deus estava lá, Deus avisa. E os sintomas são os mesmos. O problema é que a pessoa está assim: não, é só uma aguinha, eu vou esperar, dá para chegar lá. É só o ponteirinho só está subindo, né, Flávio?
só está no vermelho ali, mas dá para chegar lá. Nós somos assim. Deus está avisando, mas a coisa está acontecendo. Quando nós não damos vazão à boa consciência, os alarmes soam. As pessoas logo veem os sinais. Às vezes a pessoa está tão cega que ela não percebe. Mas quem está de fora, Jesus fala isso, né? Pelos frutos se conhece. Talvez você esteja pensando, né? Para a gente encerrar, poxa, mas naufragar na fé, alguns naufragaram na fé, que Paulo fala. Ele está dizendo então que perder a salvação é isso, né? Dá essa ideia quando Paulo fala, mas não é isso que Paulo está falando, nem é isso verdade, porque nós sabemos, né, que ninguém perde a salvação. A salvação é a graça de Deus, e aquele que está salvo significa que está nas mãos de Deus. Agora, ele pode naufragar na fé, é diferente. Vou dar um exemplo aqui. Todo navio tem um dono, certo? Todo navio tem um dono. Ou não? Tem um dono. Quando o navio afunda, ele continua com o dono? Sim ou não? O navio afundou. O cara deixou de ser o dono do navio? Não. Não deixou de ser o dono. Né? O navio afundou. Mas se um dia ele chegar lá, não, eu quero resgatar, é meu. Como já aconteceu. Né? O navio afundou. Aquele navio não serve mais. Está inútil. Mas ele continua tendo um dono. Ele apenas naufragou, né? Não é inútil agora. É o que Paulo está querendo dizer. Naufragar na fé são aquelas pessoas que se tornam inúteis para aquilo que Deus queria, para o objetivo dela. Ela era um navio para levar a salvação, para levar as boas novas, mas num dado momento ela naufragou. Mas ela continua tendo um dono, se ela, né? Agora depende de que dono, depende, mas ela tem um dono. Pode ser o diabo, pode ser Deus. Então, se ela naufragou na fé, se tornou inútil. O que Paulo está dizendo é isso. A pessoa se tornou inútil, mas a salvação é graça de Deus. Ele simplesmente não está servindo mais para o objetivo. Qual é o nosso objetivo? A Bíblia é bem clara. Nós somos para a glória de Deus. Somos para a glória de Deus, é o nosso objetivo. Se nós não fazemos nada para a glória de Deus, estamos naufragando, ou já naufragamos. Somos inúteis. Às vezes, estamos naufragando e não percebemos. Às vezes, alguns já naufragaram, só estão esperando a morte chegar. Naufragaram. Não servem mais para nada. E nós devemos refletir sobre isso. A boa consciência, Romanos 9:1, digo a verdade, em Cristo não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Romanos 8:13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa é a boa consciência. O Espírito Santo é Ele que nos ajuda, é Ele que nos guia, é Ele que nos conforta, é Ele que nos orienta. Por isso a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo. Por isso a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Se fala isso, é porque há possibilidade de estar vazio
que ele manda se encher. Há possibilidade de entristecer, quando ele fala, não entristeçais. É um náufrago na fé. É aquele que está vazio do Espírito Santo. É aquele que só vive entristecendo o Espírito Santo, que é a nossa boa consciência. A consciência todo mundo tem, mas a boa consciência só nós temos. Por isso ele fala, no versículo 19, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quando nós deixamos de lado o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não quer confusão, ele não quer briga, ele não quer que a gente deixe de dar frutos. Ele nos orienta a tudo isso para a glória de Deus. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Não pode ser para a nossa glória, porque eu acho que eu quero, porque eu acho legal, porque não pode ser assim. Senão nós naufragamos na fé. Que Deus nos abençoe. Que a gente busque a cada dia cuidar da boa consciência.